O Conselho de Estado da China divulgou hoje uma lista de produtos dos Estados Unidos que podem ser temporariamente isentos de tarifas punitivas impostas durante a guerra comercial entre os dois países. A medida ocorreu depois que Pequim reduziu pela metade as tarifas no início deste mês, em 75 bilhões de dólares em importações dos Estados Unidos. De acordo com um comunicado no site do Ministério, as empresas na China podem solicitar isenções de tarifas junto ao Ministério das Finanças a partir de 2 de março, que vão durar um ano após a aprovação oficial. A lista de produtos dos Estados Unidos inclui cerca de 700 itens, que vão de carne bovina, suína, soja e equipamentos médicos necessários para conter a disseminação do coronavírus na China. As autoridades chinesas vão analisar as solicitações dentro de 3 dias úteis após o envio. O Ministério afirma que a isenção tarifária visa atender à crescente demanda dos consumidores chineses. E para repercutir o assunto, a gente recebe aqui no estúdio o economista e cientista político Carlo Barbieri. Carlo, primeiramente, boa noite. Obrigada por ter aceito o nosso convite em visita ao Brasil. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Carlo, quando China e Estados Unidos firmaram a fase 1 do acordo comercial, já existia essa promessa de redução das tarifas de importações, bem como a expansão da lista de produtos negociados entre os dois países, inclusive a lista dos produtos agropecuários, né? Alguma novidade em relação ao último anúncio ou ele é fiel aos termos do acordo? É fiel, não ultrapassa os termos do acordo. A única coisa que entrou de novo foram os produtos médicos em função desse vírus que está se espalhando pela China. Mas é uma necessidade que a China tem de importar produtos. Ela passou por um processo de aumento do custo da importação das commodities agrícolas em particular, porque ele suspendeu os Estados Unidos e agora é interessante para a China jogar os Estados Unidos novamente no mercado para reequilibrar e tentar economizar alguma coisa na importação. Quando a fase 1 do acordo saiu, né, os termos foram firmados, foram divulgados, a gente já imaginava que o Brasil poderia sofrer algum tipo de redução, né, de exportações para a China, que é o principal importador brasileiro, mas hoje você me disse enfaticamente que sim, o Brasil deve sofrer com redução das importações da China por conta desse acordo. Sem dúvida, e os números que você mesmo colocou aí são da parte agrícola alguma coisa em torno de 40 bilhões, e esses 40 bilhões deixa de ser comprado em outros países, inclusive o Brasil. Então, essa redução tem que acontecer, vai acontecer. Cabe ao Brasil tentar negociar de tal maneira que essa redução seja a menor possível e que a queda do preço seja também a menor possível. Existe um temor com o surgimento da epidemia do coronavírus de que a atividade econômica chinesa fosse reduzida e isso, consequentemente, afetaria aí todo o mercado global, né? Já que estamos numa globalização. Porém, a demanda chinesa por alimentos, e principalmente agropecuários, vem crescendo. Explica melhor essa dinâmica para a gente. Não parece um contrassenso, Carlo? Na verdade, não. Quer dizer, o que está acontecendo na China, felizmente, é que a população é mais bem paga, ela tem mais acesso à alimentação. Então, não é mais uma refeição por dia, passaram a ser 2, hoje em algumas áreas são 3. Isso aumenta a demanda, quer dizer, mais recursos, a pessoa aplica mais na primeira necessidade dele, que é a da alimentação. Então, não há perspectiva desta crise que existe, evidentemente, venha afetar de maneira pelo menos significativa, a importação de alimentos. Já que você estava falando da importação de alimentos e a gente ainda falando em novo coronavírus, acontece no próximo fim de semana uma reunião na Arábia Saudita, uma reunião do G20, que é o grupo de principais economias do mundo, mais União Europeia, e deve sair um anúncio em relação ao crescimento econômico em 2020 e 2021 de todo o planeta. O G20 deve anunciar uma desaceleração da economia mundial e a atribuição do G20 é justamente a epidemia do novo coronavírus. Você me falou que isso pode ser revisto ao longo dos meses, né? Não é um número fechado, uma perspectiva completamente, né? Veja, nós economistas, gostamos muito de jogar números, a gente vive disso, né? Na verdade, não há nenhum fato ainda que possa dizer vai acontecer isso ou aquilo. Vai haver uma diminuição do crescimento econômico, sem dúvida. Eu gostaria de colocar que eu não creio muito que a economia siga sendo tão global como era alguns anos atrás. Desde que os Estados Unidos decidiu acabar com o globalismo, isso no início do governo do Trump, a gente vê um declínio da atividade global e, digamos assim, uma nova fase de negociações mundiais bilaterais. Estados Unidos com a Inglaterra com o Brasil, e assim sucessivamente. Então,
crise ou essa economia ou perda do valor, digamos assim, de negociações internacionais que vai acontecer de qualquer maneira, vai afetar de maneira diferente. No número geral vai diminuir, mas em particular pode ser que países como o Brasil, particularmente os Estados Unidos, vai ser o país que menos vai sofrer com essa crise. Você é especialista em mercado internacional, mas claro, você sabendo muito de mercado internacional pode claramente e com muita propriedade falar do mercado brasileiro, né? A gente tem aí acompanhado disparadas sucessivas do dólar aqui dentro do mercado interno e tem economistas já falando em dólar a R$5, dependendo do cenário aí. Queria saber a tua aposta, se isso realmente é factível e do que depende essas disparadas ou o assentamento do dólar nas próximas semanas. Olha, veja o seguinte, quando o nosso ministro da Fazenda, da Economia, disse que a gente tinha que acostumar-se a um novo patamar do dólar, e houve uma crítica, inclusive, da imprensa forte quanto a isso, ele nada mais estava se antecipando aos fatos que vieram a ser conhecidos depois. O Brasil passou a perder na balança comercial pela primeira vez em décadas, no mês de janeiro, que era previsível, e economia e exportação são curvas de tendência, certo? O que acontece com a economia brasileira? Como ela não tem acesso aos recursos internacionais, porque ele perdeu a credibilidade nesses últimos 10 anos, 12 anos, ele tem que buscar recursos lá fora. Os recursos disponíveis para entrar na Bolsa não é o que interessa ao Brasil, o que interessa é um processo produtivo. Com a briga entre os Estados Unidos e a China, o que acontece? O Brasil quer atrair capitais para bens de produção. Sim. Quer atrair indústrias que venham aqui se estabelecer para exportar. E é fundamental que o Brasil tenha um dólar favorável a que as empresas, quando se estabeleçam aqui, venham ter uma lucratividade no mercado internacional. Então, tem toda uma lógica. Tem uma lógica e inúmeras variáveis, né, que a gente vai acompanhando aqui. Na próxima visita do Carlos, ele vai falar mais, sem dúvida, na próxima visita ao Brasil, ele que vive nos Estados Unidos. Queria agradecer a sua visita aqui no Brasil e no Rural Notícias e desejar que você volte sempre. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado por estar aqui conosco. Com licença, eu peço licença para o Carlos, porque a gente vai conversar sobre esse assunto que é muito relevante, muito importante para a agropecuária brasileira, com o nosso comentarista de Brasília, que entende tudo também de comércio internacional, trabalhou bastante tempo no Ministério da Agricultura. Benedito Rosa já aparece aí na nossa tela. Benedito, boa noite para você. Eu conversava com o Carlo Barbieri, que é um experiente economista. Ele me falava que existem algumas variáveis em relação à alta do dólar, mas eu queria saber, primeiramente, antes da gente falar de exportações, qual é o impacto de um dólar ainda mais alto na produção agropecuária brasileira? Boa noite. Boa noite, Sueli. Boa noite aos amigos que nos acompanham no Rural Notícias. O dólar alto significa mais reais no bolso de quem exportou. Porém, a economia brasileira já está padecendo com custos altos. É uma economia que importa muito bens intermediários, importa tecnologia e, portanto, um dólar alto significa pressão de custos também. No caso da agricultura, nós sofremos esse ano com o aumento dos nitrogenados, dos fertilizantes, dos defensivos e do royalty e tudo mais. Portanto, Suelen, melhora sim a receita de quem exporta e piora para quem produz, aumentando os custos de produção. Benedito, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre as exportações. O Carlo Barbieri acabou de fazer uma afirmação aqui. Ele disse que sim, o Brasil vai sofrer com essa aproximação entre as duas grandes potências, China e Estados Unidos, principalmente porque Estados Unidos colocaram aí algumas exigências para a China, inclusive na compra de produtos agropecuários. Consequentemente, vai haver essa transferência de importação do Brasil para os Estados Unidos. Eu queria que você desse a sua opinião. Quais produtos devem sofrer mais com essa transferência? Sueli e amigos do canal Rural, a China ela é um mega importador de alimentos. Ela importa 1.400.000 toneladas de carne bovina por ano. Ela consome metade da carne suína do planeta. Então, com a tempestade perfeita que se armou na China, com a perda de 40% do rebanho suíno, agora a gripe aviária, como se não bastasse, e coronavírus. Ou seja, um choque extraordinário de produção na China que terá que ser atendida por países que têm condições de exportar. O Brasil, o Uruguai e a Argentina tiraram proveito dessa situação até agora. E eu acho,
talvez até discordando de outros amigos e colegas, que o impacto nas exportações de carnes do Brasil para a China não será tão grande, não será tão intenso. Por quê? É um país que não tem problemas de divisas, empresas estatais podem abastecer o mercado e o Partido Comunista Chinês ou o Conselho de Estado não vai tolerar, não vai aceitar uma comoção social no estilo de Hong Kong por desabastecimento. Então, eu creio que, apesar de todas as dificuldades de transporte, locomoção, tudo isso afetará sim, cairão as exportações, mas não tanto. Vejam os números de janeiro. As exportações de carne bovina aumentaram 45%, de aves 15% e de suíno 41%. É verdade que o pior está por vir. A grande interrogação, Suelen, é por quanto tempo a China terá para mostrar para o mundo e para o mercado que a curva de difusão do vírus está sob controle. Acho eu que as autoridades governamentais estão fazendo a aposta de que os cientistas consigam isso num prazo curto para voltar à normalidade, mas, sem dúvida, o estrago está feito. Aí está o alerta do Benedito Rosa. Agradeço muito, Benedito, a sua participação aqui. Te desejo uma ótima noite. A gente se encontra essa semana ainda no Rural Notícias. Combinado? Combinado. Boa noite. Boa noite.